Olá, me chamo Leonardo Gomes da Silva e eu vou ser seu professor de Bioquímica nesse período especial, também conhecido como PLE. Nós vamos então conseguir seguir este período da melhor maneira possível, usando alguns recursos, entre eles essas videoaulas. As apresentações de todas as nossas aulas ficam disponíveis para você no grupo do WhatsApp, no nosso sistema de aulas virtuais, que é o sistema AVA 1. E quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês entrem em contato comigo pelo Zap. Então, sem mais delongas, vou abrir minha tela para vocês. E a aula de hoje é sobre as biomoléculas e a lógica molecular da vida. Essa é uma aula introdutória de bioquímica, onde a gente vai saber mais ou menos como que um bioquímico estuda a vida, né? A ideia dessa aula é que vocês consigam entender como se organizam os constituintes primordiais da subunidade para a bioquímica da vida, que é a célula. E sempre como eu me referi à célula, na maior parte do tempo eu vou me referir às células em humanos, mas vocês podem extrapolar para as células dos seres vivos, incluindo bactérias, etc., e vocês vão entender por quê. Então, no primeiro slide a gente consegue observar aí uma série de biomoléculas que são muito importantes para que os seres vivos, né, consigam se organizar da forma mais simples até a forma mais complexa. Então, em se tratando de bioquímica, né, a nossa disciplina é uma disciplina que estuda as moléculas e as reações químicas que ocorrem no organismo. A bioquímica fica dividida em duas partes, né? Uma parte estrutural, né, uma parte estrutural e funcional das biomoléculas, que seria a parte de bioquímica 1, e o metabolismo, ou seja, todas as reações que ocorrem no interior da subunidade primordial da vida, que é a célula. Então isso fica restrito ao que nós chamamos de metabolismo, que seria a segunda parte da nossa aula de bioquímica. Nós vamos ver nessa disciplina, né, todas as biomoléculas que constituem os seres vivos e todas as reações que fazem parte dos ciclos biológicos, né, do metabolismo. Então, como vocês podem ver no slide aí, a gente vai falar sobre aminoácidos e peptídeos, proteínas com suas estruturas e funções, a parte de enzimas, os carboidratos simples e os carboidratos complexos, né, glicídios, carboidratos, açúcares, que são exatamente a mesma coisa, obviamente com as suas particularidades estruturais, os lipídios, né, alguma coisa de lipoproteína, vitaminas e cofatores, entre outros, né? Nessa primeira parte. Na segunda parte, a gente vai ver todas as reações do metabolismo, incluindo as reações do metabolismo dos açúcares, do metabolismo de proteínas, do metabolismo de lipídios. Isso inclui também ciclos como o de Krebs, né? O ciclo da ureia, entre outros, né? Além da fechamento com a integração metabólica, que é o objetivo final, de onde você consegue juntar tudo isso aí e integrar a parte de bioquímica. Voltando ao slide, então, o que nós observamos é o seguinte: o que une a vida como um todo? Ou seja, como que nós conseguimos entender como é que funcionam as biomoléculas da vida? Se você olhar de um modo geral, toda e qualquer célula, digamos assim, ou elemento mais complexo, você vai ter uma série de moléculas que são orgânicas, onde o seu percentual de átomos, basicamente, toda a vida geral, ela é baseada na estrutura, né, o agrupamento de basicamente 4 átomos apenas, né? Todas as moléculas orgânicas, digamos assim, no seu percentual maior, como o slide diz, 99% dos átomos, não só do corpo humano, mas dos seres vivos em geral, eles são feitos de oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio. Essas seriam as chamadas moléculas orgânicas, ou seja, em tudo que é orgânico você encontra estruturas das mais simples às mais complexas sendo feitas desses 4 átomos aí. Os 0,1% desse percentual total de constituição molecular, você encontra outros elementos da tabela periódica, né? Como, por exemplo, o cobre, o zinco, o ferro, o cloro, o cálcio, sódio, potássio, o magnésio, entre outros, né? Digamos assim, como você está vendo ali no rodapé do slide lá embaixo. Então, é interessante você observar que desde que a vida apareceu no nosso planeta, se a gente seguir a teoria de evolução do Big Bang, né, desde que a vida surgiu como um todo, a vida ela é baseada nesses 4 átomos aí, né, de forma abundante e num percentual um pouco menor dos átomos que estão ali embaixo.
Isso é bastante interessante porque toda vez que você acaba procurando vida em outros planetas, você acaba perseguindo essa maneira pela qual a vida se organizou no nosso planeta, né? E a gente acaba buscando a vida do mesmo jeito em outros planetas, o que não significa que a vida tenha se organizado com outros átomos, outras moléculas em planetas diferentes. Mas a gente tem a tendência, né, a buscar essa constituição molecular muito parecida, moléculas de água dos diferentes estados, porque nós sabemos que no nosso planeta a vida depende de água, né? Se você não encontra água, você basicamente não encontra vida ou uma diversidade de micro-organismos ou de organismos até mais complexos se você não tiver água, né, presente nessa constituição. Então, do ponto de vista das moléculas que perfazem a vida, você tem essa distribuição do que você está vendo aí na nossa tabela. Né? 4 átomos, né? Apenas 4 átomos com uma abundância bastante elevada em matéria de constituição de moléculas orgânicas. E aí você se pergunta, que propriedade acaba unificando hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio que vão fazer, né, desses 4 átomos, né, serem átomos tão apropriados para que você constitua a bioquímica, ou seja, a química da vida. Então, o que você tem de concreto no que diz respeito à união desses átomos, ou compartilhamento de características desses átomos, a união entre eles, é basicamente a habilidade desses átomos de formar ligações covalentes, né, com pares de elétrons compartilhados. Então, eles compartilham. Os átomos compartilham os elétrons através da eletrosfera, acabam constituindo diversos tipos de interações com forças moleculares, diversas delas, que a gente acaba estudando lá na química, e essas características vão fazer com que esses átomos se unam para formar, através de sua constituição simples, né, dos átomos simples, moléculas orgânicas mais simples e moléculas orgânicas mais complexas. Tá? Então, dessa forma, formando ligações covalentes ou interações entre essas ligações, uma molécula orgânica aumenta sua constituição atômica, sua constituição molecular, aumenta seu volume, digamos assim, sua quantidade de átomos. Tá? E o interessante é o seguinte, você precisa de energia, né, de uma determinada energia, uma certa quantidade de energia, não importa se está fazendo em quilojoule por mol, em calorias, não importa. Para você unir, né, você fazer uma ligação covalente, você precisa de energia. E esse gasto energético, na verdade, é uma maneira que você tem de guardar essa energia na forma da ligação covalente. Então é muito importante que você precisa de energia para fazer essa ligação, e não é pouca não, né? Se você olhar, por exemplo, uma ligação covalente feita entre hidrogênio e hidrogênio, você tem 436 kJ por mol, isso é muita energia. Você quebrar uma ligação covalente, você precisa de energia demais. Kilojoule por mol, isso é muito grande. Carbono e hidrogênio, 414 kJ por mol. Você pegar os hidrocarbonetos dos quais nós somos formados, né, você quebrar um hidrocarboneto para liberar energia, 414 kJ por mol é bastante. Carbono, 343, carbono, oxigênio, 351. Mas a pergunta que fica é o seguinte, né? Se você pegar lá a lei da conservação de energia, citar Lavoisier, etc e tal, e se nós levarmos em consideração que dentro de um sistema fechado essas coisas acontecem, a pergunta que a gente faz é a seguinte, de onde vem essa energia? Se a energia ela não é criada, né? Se a energia não é consumida, ela só é transformada, a pergunta que se faz é de onde vem a energia para você criar uma ligação covalente? Né? A resposta empírica, dentro de um sistema biológico, se você pegar a célula como um sistema fechado como um todo, assim, de onde ela consegue energia para fazer essas coisas? A energia vem da quebra de moléculas mais complexas. Então, quando você quebra uma molécula complexa, você libera energia. Essa energia, em última instância, ela é convertida, né, numa ligação covalente. Então, essa maneira de você tem de conservar grande parte da energia que a célula vai precisar para funcionar. Né? Energia essa que nos moldes da bioquímica você tem diversas representatividades dela. Né? Moléculas diretamente energéticas, como o ATP, indiretamente energéticas, aquelas que estão na cadeia transportadora de elétrons, fornecidas pelo NAD reduzido ou NADH, né? O FAD reduzido, né? Ou FADH2, enfim. Dentro da bioquímica você tem moléculas que são sinônimos de energia. Em sistemas fotossintetizantes, você converte a energia luminosa em energia química e acaba fornecendo a energia necessária para a síntese de carboidratos, por exemplo. Então essa energia ela tem que vir de algum lugar. Se você pegar a célula como um todo, né, até células simples de bactérias, como é que elas fazem ligações covalentes? Você quebra moléculas mais complexas, como eu falei para vocês,
para você gerar uma ligação covalente e guardar essa energia dentro dessa ligação covalente de uma maneira bastante simples. E lá na frente, né, depois que essa molécula ela está robusta, ela é constituída, você acaba gastando energia para manter essa organização estrutural dos seres mais complexos, né? E quando você diz que isso gasta energia, você está indo contra uma lei natural, né, da conservação de energia, né, da segunda lei, se eu não me engano, da termodinâmica, onde você tem uma coisa chamada entropia, né? Os sistemas tendem a serem desorganizados, ou seja, aquela bagunça molecular, digamos assim, energia fluindo para cima e para baixo, né, para você segurar essa energia, manter e fazer uma estrutura complexa e estável, né, você precisa gastar para isso. Do ponto de vista bastante simples, se você fizer uma análise, eu diria quase que filosófica, você olhar para uma árvore e você olhar um fruto pendurado na árvore, como uma maçã, né, enquanto a maçã está ligada à árvore, você tem alguém que fornece energia para ela para manter aquela estrutura intacta, aquela estrutura complexa ali, bonitinha. Quando essa maçã cai da árvore e vai para o solo, se você ficar observando ela ao longo dos dias, aquela estrutura complexa, organizada e bonita, ela vai se desmantelar. O que está acontecendo ali? Na verdade, toda a constituição de matéria orgânica está sendo devolvida ao ambiente, né, por meio da degradação das bactérias, o apodrecimento da fruta. Enfim, você tem um fluxo de energia ali fluindo de um lado para o outro, né, onde você tinha um sistema que alimentava, né, aquele fruto para manter a integridade estrutural, e agora aquele fruto não tem mais esse sistema de alimentação, a tendência dele é o quê? Morrer. E morrer significa você voltar ou levar as estruturas que eram mais complexas a um nível mais simples de organização estrutural, transformando macromoléculas em moléculas menores em átomos e os átomos, né, se transformando em outras coisas no meio ambiente. Então esse fluxo de energia, acho que ele acontece naturalmente, tá? Observando então toda essa energia aqui do slide necessária para manter essa ligação, você vai perceber então que em virtude, né, da junção, né, dessa capacidade desses átomos fazerem ligações covalentes e se organizando e aumentando de tamanho, você terá então, na verdade, a constituição de moléculas simples. Essas moléculas simples, ou unidades primordiais, alguns vão chamar de monômeros, né, moléculas simples, e polímeros, moléculas mais complexas. Então você tem que ser capaz de montar moléculas bem pequenininhas, e o rearranjo, a sequência dessas moléculas formando cadeias maiores, vão fazer com que nós cheguemos às macromoléculas, que são muito importantes para a constituição das células, a constituição celular. Então, se você olhar de um ponto de vista geral, todos os 4 grandes grupos de macromoléculas, me refiro aos carboidratos, aos ácidos nucleicos, às proteínas e os lipídios, né, que são moléculas complexas, elas são feitas de moléculas menores, tá? Ou seja, carboidratos, quando você abre a boca e fala carboidratos, açúcares e glicídios e se refere a polissacarídeos, moléculas grandes, elas são baseadas, né, no agrupamento de basicamente 7 principais monossacarídeos, né, são encontrados em grande parte dos seres vivos. Tudo bem, tem suas variações por aí e tal, mas o grande grupo principal são baseados em 7 grandes monossacarídeos. As proteínas, por exemplo, nós temos milhares delas, né? São moléculas funcionais, é o que faz a célula realmente se comportar ou assumir um comportamento, características fenotípicas, etc. São as proteínas que fazem isso. A sua constituição, né? A gente vê no slide aqui, 5 vezes 10 elevado a 6. Ou seja, 5 milhões de possibilidades. Baseadas, né, na diferença, né, na sequência de basicamente 20 aminoácidos, que são suas subunidades primordiais, 20 aminoácidos proteicos. Os ácidos nucleicos, né, a capacidade de você formar aí em torno de mil sequências genéticas, digamos assim, mil sequências de material genético, baseadas basicamente em 4 nucleotídeos, 4 letrinhas, né, de nucleotídeos, como a gente conhece lá da biologia molecular. Os lipídios são um grupo heterogêneo baseado na sua estrutura, grande parte nas chamadas moléculas de ácidos graxos. Então, de cara, você percebe que existe uma hierarquia molecular na qual moléculas simples se transformam em moléculas mais complexas, e para que isso aconteça, existe um fluxo energético necessário para isso, né? Alguém tem que dar energia para esse sistema funcionar e ele conseguir, através de moléculas simples, que vão funcionar como a base, se fosse um pequeno quebra-cabeça, né? Você dá energia e essas moléculas simples vão se montando
né, se juntando para fazer moléculas mais complexas, seguindo algumas leis, seguindo alguma lógica em relação a isso. Tá? Então, se você observar aqui de como essas coisas se organizam até você chegar na célula, a literatura nos mostra que nos níveis de organização molecular você tem 4 subníveis, aí 4 níveis de organização celular, desde as moléculas menores até a célula. Então, o nível 1, 2, 3 e 4, segundo o nosso slide. Eu diria até que o nível 0 seria o nível atômico, aqueles 4 átomos se organizando para você chegar ao nível 1. Então, através das ligações covalentes, né, se você consegue unir átomos, carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, para formar os chamados monômeros, o que você vai conseguir então é a formação no nível 1 dos chamados nucleotídeos, tá? Para a constituição depois do material genético, dos aminoácidos para a constituição do material proteico, dos monossacarídeos para a constituição dos polissacarídeos. Então, o primeiro nível de moléculas formadas são das moléculas pequenas, ou seja, um nível micromolecular, né, dos chamados monômeros, segundo o nosso slide aqui. Depois você parte para o nível 2, né, que é o nível macromolecular, ou seja, moléculas simples se organizando para fazer moléculas um pouco mais complexas, ou seja, nucleotídeos são a base da formação do material genético, ou seja, das moléculas de DNA, de RNA. Os aminoácidos, né, em sua constituição, são organizados para formar proteínas, assim como os monossacarídeos para formar polissacarídeos, como é o caso da celulose, como é o caso do glicogênio, como é o caso do amido. No nível 2, então, essas macromoléculas são formadas, mas vocês ainda têm, apesar da complexidade, elas não se agruparam ainda para formar algo muito mais complexo e funcional, que seria o nível supramolecular, ou o nível das organelas celulares. Esse nível supramolecular, o DNA se condensa formando cromossomos, proteínas, lipídios e carboidratos podem se agrupar formando o famoso modelo do mosaico fluido, ou seja, o modelo de membrana universal que você encontra em basicamente todos os seres vivos. Assim como se você formou um carboidrato vegetal por meio de monossacarídeos, o polissacarídeo, que é a celulose, em sua constituição normal, numa célula vegetal, ela será capaz de formar um envoltório da membrana, que é a parede celular, ou seja, formando toda a parede de células vegetais ou de bactérias. E se você pegar agora do nível 3 para o nível 4 e juntar tudo isso, você chega na subunidade primordial, que é a coisa mais importante que existe aí para a bioquímica, que é a célula. Ou seja, toda a célula, né, como subunidade primordial da vida, ou seja, uma estrutura capaz de se replicar, ou seja, de formar cópias delas mesmas, né? Então nós chegamos no nível 4, que é o nível da célula. Grupos de células vão acabar formando tecidos, tecidos vão formar órgãos, e órgãos vão formar seres ainda mais complexos, como os seres humanos, por exemplo. Mas para a bioquímica, o que interessa é que a gente vai parar aqui no nível 4. Então, o nível de organização molecular, ou seja, o nível da célula, seria necessariamente o nível 4. Tá? Para manter o nível 4 funcional, para manter o nível 4 se dividindo, gerando cópias deles mesmos, você precisa de energia. Então, se isso é uma célula vegetal, ela precisa fazer fotossíntese, tem organelas específicas para isso. Né? Se ela é uma célula animal, você precisa da mitocôndria, gerando energia para que essa célula possa funcionar. Né? E os substratos para isso provavelmente virão do meio externo, né? Por meio de endocitose, por meio da emissão de pseudópodes, etc., como você vai ver lá na biologia celular, o que não é assunto da nossa aula agora, mas o que essa unidade primordial de vida precisa de energia para funcionar. Né? E essa energia ela é dada por organelas específicas, né, que vão fazer com que essa energia consiga fluir e você consiga aí transferir elétrons, fazer reações de oxirredução, né? Precisa de um sistema bastante complexo para que isso aconteça, para que essa energia flua, para que você consiga fazer, quebrar moléculas maiores para gerar aquelas moléculas menores, como a gente falou anteriormente. Se nós garantirmos que o modelo de evolução, do jeito que nós conhecemos, né, aquele modelo do Big Bang, né, que gerou uma série de coisas, aí nosso planeta que tinha uma determinada atmosfera, essa atmosfera foi se modificando ao longo do tempo, apareceu oxigênio, precisamos como micro-organismo se adaptar à presença desse oxigênio, e de lá para cá a vida explodiu, apareceu e seres mais complexos foram sendo gerados. A literatura tenta mostrar para a gente que todo mundo evolui de um ancestral comum, que é um organismo bastante simples, tá? Então, não importa quem você é, né, ou a que filo
você pertença, ou não importa de onde você vem. O que importa é que lá atrás, todos nós, organismos complexos, tivemos um ancestral comum, né? Um ancestral comum que, segundo a teoria, migrou, né, dos mares e foi para a Terra, e assim sucessivamente essas coisas foram evoluindo e acontecendo. Então, se nós pegarmos, na verdade, um constituinte celular e tentarmos observar sua constituição molecular, você vai perceber que desde organismos mais simples a organismos mais complexos, nós temos a mesma constituição molecular, a mesma constituição corpórea, desde que você seja uma célula minúscula, uma célula pequenininha, até você se tornar um organismo mais complexo. Né? Então, se nós pegarmos o constituinte molecular de uma bactéria como a Escherichia coli, você vai entender que essa bactéria é formada basicamente de 70% de água. Né? Lá atrás, quando a gente estudava, né, nas primeiras aulas de ciência, as células vivas como um todo, os seres humanos, né, a gente observava que eles eram constituídos de 70% de água. E os restantes 30% ficavam distribuídos em proteínas e peptídeos, em torno de 15%, 1% apenas de material genético na forma de DNA, né, ou seja, da informação genética contínua na célula para fazer outra célula, 6% da RNA, ou seja, daquelas moléculas que extraíram do núcleo da célula essa informação genética para que você conseguisse, através de processos de replicação, transformar isso em moléculas menores e levar isso do núcleo da célula para o citoplasma para que depois isso gerasse proteínas. 6% é o RNA, entre eles RNA transportador, mensageiro, não importa. 3% apenas dos chamados polissacarídeos, 2% de lipídios, 1% de íons orgânicos e 1% de unidades monoméricas e moléculas intermediárias. Ou seja, essa constituição que você observa na Escherichia coli é a mesma dos seres humanos. Isso é uma evidência evolucionária importante, mostrando que nós realmente temos um ancestral comum e a vida organizada da forma que ela é organizada na nossa atmosfera, com todas as características que ela tem, você tem esse percentual sendo replicado nos diferentes seres. Tá? É o que está sendo mostrado aí nos slides. Isso é uma dura realidade para quem não acredita no sistema de evolução. Né? Mas eu não vou discutir aqui essas outras coisas, ou outras teorias por aí. E teoria é o seguinte: enquanto ninguém me dá uma melhor, é essa que eu vou seguir. Tá? Então fiquemos com essa. Né? E para a bioquímica ela responde uma série de questões, uma série de coisas que são importantes. E aí vem a grande pergunta, que é o seguinte: por que essa diversidade de moléculas ou de macromoléculas, e qual é o papel dessas moléculas nas células, na vida como um todo? Qual é a função que essas moléculas exercem, e função essa que está muito diretamente ligada à sua estrutura? A gente percebe o seguinte, né? Dos princípios da lógica molecular da vida, todo ser vivo ele precisa conter na sua constituição celular, digamos assim, aminoácidos, né? Que vão gerar peptídeos e proteínas, ácidos graxos que vão gerar lipídios, monossacarídeos que vão gerar polissacarídeos, bases nitrogenadas que vão gerar, né, o DNA, o RNA e as vitaminas como um todo. Então, no princípio da lógica molecular da vida, o que você espera encontrar numa molécula, numa célula, são essas moléculas orgânicas num determinado percentual e muita água. Né? Sem água não tem jeito que esse negócio aí não consegue interagir sem a presença da molécula de água. Isso é muito importante. Então, né, se nós pegarmos agora para esmiuçar cada uma dessas moléculas menores, você vai ver que elas têm funções específicas. Aminoácidos que acabam desenvolvendo 4 grandes funções importantes no organismo. Ou seja, eles podem se apresentar como proteínas e peptídeos, foi o que a gente acabou explorando até agora. Aminoácidos geram proteínas e peptídeos. Aminoácidos também são capazes de gerar hormônios, muito importante. Muitos dos hormônios têm sua estrutura baseada na estrutura dos aminoácidos. Podemos fazer aminoácidos não proteicos também, que são importantes para outros ciclos, né? Para diversos ciclos metabólicos no interior da célula. Temos aminoácidos fazendo papel de neurotransmissores, muito importante. Por exemplo, a serotonina, né, que é o hormônio do prazer e tal, ele é um neurotransmissor que é baseado na estrutura de um aminoácido, né? Que no caso a gente vai ver em aulas posteriores, mas no fundo os aminoácidos servem para essas grandes funções que estão aí. E os ácidos graxos, para que eles servem? Os ácidos graxos são fontes de reservas energéticas, acabam numa complexidade maior gerando os chamados lipídios, constituinte importantíssimo das chamadas membranas biológicas, né? E além das reservas energéticas, né? Porque é a molécula que evolutivamente
foi escolhida para que você estoque energia, para que em momentos de inanição, em momentos onde não exista a disponibilidade exógena dessa energia, você acaba consumindo o que foi guardado na forma de ácidos graxos. E também servem para formar graxas e resinas. Os monossacarídeos, né, ou seja, os açúcares simples, eles podem dar origem ao glicogênio, que é um açúcar complexo de origem animal, né, uma forma de você também guardar o carboidrato no interior das células. Nos tecidos você encontra o glicogênio estocado no fígado, no tecido muscular. O amido, né, um açúcar de reserva das células vegetais, quase que irmão gêmeo do glicogênio, com poucas mudanças ínfimas, digamos assim, na sua estrutura molecular, mas que é o açúcar de reserva das células vegetais, encontrado em grande parte das sementes, que geram todos aqueles farináceos que nós encontramos na dieta. Os chamados polissacarídeos mais complexos, né, entre glicogênio e amido, tem outros também. Não vamos falar sobre eles agora, deixa para a aula de carboidratos. E a celulose, que é aquele carboidrato estrutural que faz parte de membranas de bactérias, né, o envoltório de células vegetais, mas, por exemplo, como exoesqueleto de alguns insetos, enfim, depois também a gente vai falar um pouco mais sobre eles. As bases nitrogenadas, as chamadas bases nitrogenadas, muito encontradas nos ácidos nucleicos, quer seja o RNA ou o DNA, mas também são responsáveis, inclusive, pela formação de outros tipos de neurotransmissores, de algumas coenzimas e da molécula primordial de energia na bioquímica, que é o ATP, a adenosina trifosfato, né? Aquela molécula energética que tem 3 fosfatos associados à sua estrutura, a uma base nitrogenada. As vitaminas possuem função hormonal, as enzimas precisam das vitaminas para funcionarem, porque elas vão servir como as vitaminas como cofatores dessas enzimas. Vitaminas são carreadores de energia, também servem para a síntese de glicoproteínas, né? Proteínas carreadoras de ferro, muito importantes para quem vive em atmosfera de oxigênio, por exemplo. Então, essas seriam funções realizadas pelas vitaminas. Ou seja, cada macromolécula tem sua função específica, que é uma função que está diretamente ligada à sua estrutura. Existe uma simplicidade básica entre as moléculas, ou um rito no qual essas moléculas se organizam. Se eu fosse fazer uma analogia bem grosseira, tá? Como a gente consegue utilizar letras para formar palavras, palavras para formar frases, frases para formar textos dentro de um determinado idioma, você vai perceber que na lógica molecular da vida as moléculas elas acabam se organizando da mesma maneira, ou seja, bases nitrogenadas, né, ou simplesmente são capazes de formar nucleotídeos. Nucleotídeos formam os ácidos nucleicos, os ácidos nucleicos formam os cromossomos, né, e aqui ficam condensados no núcleo da célula. Algumas moléculas, né, como os aminoácidos, são capazes de formar proteínas, né, essas proteínas acabam se complexando em estruturas um pouco mais detalhadas, né, de vários subníveis de organização, e acabam fazendo com que a célula seja funcional em função disso. Se a gente levar em consideração que muita dessa organização molecular ocorre ao acaso, algumas palavras ao acaso são capazes de, algumas letras, perdão, ao acaso são capazes de formar palavras que não fazem o menor sentido, então essas são descartadas. Assim como bases nitrogenadas são capazes de dar sequências de nucleotídeos que não fazem o menor sentido. Nosso DNA está cheio delas, né? Sequências que não codificam absolutamente nada. Assim como, né, alguns aminoácidos formando alguns tipos de peptídeos ou proteínas, e esse material não funcional também é descartável. Então, lógico, mesmo que aconteça ao acaso, algumas estruturas elas acabam servindo, né, ou sendo utilizadas ao longo da evolução. E a natureza, ela é sábia. A natureza, ela é, além de complexa, ela é econômica. Ou seja, se você é capaz de, ao acaso, ou dentro de uma determinada condição, formar uma macromolécula e aquela molécula é funcional, quando seu organismo ficar mais complexo, você não vai mudar quase nada dessa macromolécula e vai provavelmente utilizá-la no shape, ou seja, na arquitetura, na formação desse organismo mais complexo. Vou te dar um exemplo, tá? Você conhece um hormônio chamado insulina. Insulina é um hormônio que, em última instância, tem uma função que é botar o carboidrato para dentro da célula. Isso a gente sabe. Insulina serve para isso, principalmente quem tem diabetes, né? Insulina, você precisa desse hormônio para quando você comer o açúcar sair do sangue e entrar na célula. Beleza. Então, seres complexos, seres humanos fazem isso, né? Se a gente caracterizar, né, um grupo de seres vivos que são os mamíferos, né? Isso inclui todos os tipos, rinoceronte, elefante, gato, cachorro, girafa, todos eles utilizam a insulina para a mesma coisa. E
se você partir desse princípio, né, tivemos um ancestral comum, né, que utilizava a insulina para fazer a mesma coisa. E olha que interessante, a célula vegetal faz igual. Existe uma insulina, que é um hormônio vegetal, e esse hormônio vegetal ele é capaz de quê? Ele é capaz de pegar o açúcar, né, que está na célula de desenvolvimento, colocar esse açúcar para dentro da célula de desenvolvimento para que ela brote. Depois que as enzimas quebram lá o amido, né, e esse carboidrato mais complexo se transforma em carboidrato simples, ele vai ser utilizado para o desenvolvimento da semente. Simples assim. Então, semente tem insulina. E olha que interessante, a insulina é um peptídeo com 20 e poucos aminoácidos, entendeu? E ele se manteve conservado ao longo da evolução. Olha, seres vivos como mamíferos e plantas têm uma distância evolutiva que é anos-luz, digamos assim. E esses dois, em algum momento, tiveram um ancestral comum, que teve a insulina como hormônio importante para que o carboidrato conseguisse entrar na célula e fazer o que ele tem que fazer. Então, toda a reação da insulina depende de um receptor de membrana, e isso é conservado em diferentes seres. Então, é assim que a vida funciona. Em algum momento da evolução, aminoácidos formaram esse peptídeo, de 20 e poucos aminoácidos, a insulina, que se tornou um peptídeo funcional. E esse peptídeo funcional ele vem, né, sendo conservado, né, ao longo da evolução, e até hoje ele serve para isso. E se você olhar a sua constituição de aminoácidos, mudou pouco. Proteínas mais complexas, como a hemoglobina, né, em seres que precisam sobreviver na presença de oxigênio, né, você encontra hemoglobina em bode, em cabra, em sapo, enfim. Todo mundo que respira, meu amigo, tem hemoglobina. A constituição molecular de uma hemoglobina, que é uma molécula complexa, ela muda pouco ali de aminoácido de um para outro, mas sua estrutura tridimensional complexa, ela mantém a sua função. A hemoglobina serve para quê? Lá no meio do seu anel porfirínico tem um átomo de ferro que se liga ao oxigênio, e esse oxigênio é transportado aí dentro do sangue dos seres, enfim. Então, você precisa de um rito, você precisa de uma sequência, você precisa de uma lógica onde moléculas simples se transformam em moléculas mais complexas para que aquilo faça algum sentido, né? Se você for fazer uma analogia muito grosseira, notas musicais em harmonia formam músicas, né? Mas para a música soar bem ao seu ouvido, ela tem que fazer algum sentido, ela tem que ter, né, um ritmo, uma harmonia, assim as moléculas também, né? Então, se a identidade de cada organismo ela vai ser preservada pela distinção, né, nos conjuntos dos genes, das proteínas, enfim. Então, você tem que organizar ácidos nucleicos para formar genes. Esses genes têm que fazer algum sentido. Para quê? Para que eles formem quando esse material nuclear for descompactado, quando uma célula for se duplicar, né, esses genes serem transportados, né, do DNA, serem lidos formando os RNA mensageiros. Esses RNA mensageiros têm que juntar todo um aparato molecular para que eles sejam transformados numa sequência de aminoácidos formando proteínas, por uma sequência de eventos que vocês vão ver lá em algum momento da biologia celular. E não só fazer sentido, mas você precisa investir energia para que isso aconteça, tá? Então, é assim que a vida se organiza. A vida se organiza dessa maneira, na presença de água. Por isso é muito importante saber qual a importância da molécula de água para os seres vivos, certo? Esse será o nosso próximo assunto, a água, como que ela é importante para a formação dos organismos, da célula como um todo. Afinal, 70% da célula é constituída de água. E nós vamos ver que, em virtude da molécula de água, do seu comportamento dos átomos, você tem uma série de outras coisas muito importantes para a bioquímica. Assunto da nossa próxima aula, água, tá? Fiquem de olho, um abraço, tamo junto, fui!